Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS Ajuda a Igreja que Sofre, aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Por vezes celebrava missas em segredo. Tínhamos muito cuidado. Sabíamos que um grupo de crianças nos espiava. Andavam pelas nossas casas e reportavam a partido. Todos os nossos movimentos tinham de ser realizados com extremo cuidado. Esta mulher que está a falar é irmã de um bispo que já faleceu, de um bispo do Camboja. Ela está a recordar os intermináveis dias em que o país viveu debaixo da sanguinária ditadura comunista de Pol Pot. Entre abril de 1975 e janeiro de 79, o inferno andou pelo Camboja. Calcula-se que 2 milhões de pessoas tenham sido assassinadas. A igreja foi extinta, os fiéis foram perseguidos, presos, torturados, vítimas das maiores atrocidades e mortos. Centenas de milhares de pessoas foram obrigadas a trabalhar nos campos. Escolas, bancos e hospitais foram abolidos. Nós temos um documentário sobre este verdadeiro holocausto que vamos exibir daqui a pouco na segunda parte deste nosso terceiro programa especial de verão aqui na sua televisão. Um programa em que vamos falar um pouco à boleia de tudo isto do perdão. E há uma pergunta desde já a fazer. Como é que se consegue perdoar? Olá, Catarina. Catarina, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Como é que se consegue perdoar a quem fez tanto mal? Bom, primeiro que tudo, olá Paulo e olá também aos nossos telespectadores e não será fácil seguramente, não é Paulo, perdoar a quem provoca tanto mal, a quem faz deliberadamente tanto mal na população, mas isso é também um sinal, ao mesmo tempo é também um sinal da grandeza da fé e nós na Fundação AIS, Paulo, temos tido este privilégio, este enorme privilégio de contar com muita frequência ao longo dos anos com pessoas que são verdadeiros heróis também, por esta capacidade de perdoar os outros, perdoar aqueles que ofenderam, perdoar aqueles que agrediram tanto no corpo como na alma. E nós, Paulo, temos, sem sombra de dúvidas, muito a aprender com estas pessoas. Sem dúvida. Perdoar é então o tema para este programa e é um desafio. Nós vamos conhecer histórias e protagonistas que seguramente vão desafiar as nossas certezas, vão mostrar que não há limites para o perdão, quando também não há limites para o amor. Infelizmente, em imensos países a loucura do mal esteve à solta, tal como no Camboja. Foi o caso, por exemplo, também da Serra Leoa. Sim, Paulo, durante o período da Guerra Civil na Serra Leoa, portanto entre 1991 e 2002, foi de facto um dos conflitos talvez mais sangrentos do nosso tempo. Portanto, a crueldade foi inigualável. Os civis foram vítimas de rapto, de mutilações, de violação, enquanto as crianças eram forçadas a alistar-se no exército. Morreram mais de 50 mil pessoas neste conflito e mais de meio milhão, Paulo, de pessoas tiveram de fugir das suas casas. Portanto, a guerra também provocou a mutilação deliberada de milhares de homens, de mulheres e até de crianças, e muitas crianças e jovens foram raptadas, foram depois exploradas sexualmente ou foram também forçadas a combater, não é? Bem, de facto há histórias que são difíceis, há testemunhos que são difíceis até de escutar, de pessoas que nos falam de atrocidades que nós julgávamos que eram impossíveis, mas que aconteceram, que deixaram marcas, deixaram cicatrizes, deixaram memórias. Nós temos uma pequena peça que vamos já ver que sintetiza um trabalho maior, um documentário com relatos de sobreviventes da guerra, nessa guerra na Serra Leoa. E há histórias, Catarina, que são absolutamente trágicas. Sem dúvida, Paulo, são verdadeiramente trágicas, são pessoas que foram vítimas de uma violência, de uma atrocidade enorme, mas que, ao mesmo tempo, Paulo, estão pacificadas nos seus corações. Temos o caso de Ismail, por exemplo, que foi capturado, cortaram-lhe as mãos. Temos Shafi, que tinha 8 anos quando quando tentaram matar o seu pai mesmo à sua frente, e como ele estava a chorar, ele começou a chorar, e como ele estava a chorar, por causa disso, derreteram plástico e atiraram-lhe para os olhos, ficando desta forma cego, Paulo. De facto, são histórias terríveis, mas depois também há, a parte de tudo isto, como agora contou a Catarina, a presença reconciliadora da Igreja. O padre Maurício Boa conheceu dezenas, centenas de pessoas assim, vítimas das maiores atrocidades, e conheceu também quem tenha perdoado. Uma menina, por exemplo, Mamusso, a quem cortaram um braço, disse-lhe ao padre que não conseguia esquecer o que lhe fizeram. O próprio corpo lhe recordava todos os dias isso, mas ela podia perdoar. E mais importante do que isso, ela queria mesmo perdoar.
capture me, take me to another village where they go amputate my hands. They left me in the bush. I walk up to 50 miles, I saw bleeds. Before I get medication around 10 o'clock in the night, because they have amputated at 8:30 in the morning. This is the mark where they want to cut my nerve. But through God, I'm able to survive and see my children. È venuta una mamma con una bambina d'amba di 6 anni senza una mano, amputata, ancora fasciata. E la mamma mi dice, e vedo che è amputata anche lei, hanno gettato la mano della mia bambina ai cani. Per me è stato una cosa che non ho resistito a questa. When the rebels attacked our village, I was 8 years old. They tried to kill my father in front of me, so when I was crying, they said I should not cry. They melted the plastic and dropped it in my eyes, so I lost my sight. Una ragazzina a cui era stato tagliato il braccio da 2 ragazzi, Mamusu, mi si avvicina e lei mi dice io non posso dimenticare quello che mi è capitato perché il mio corpo ogni giorno mi ricorda che ho subito violenza, ma io posso perdonare e io perdono. I can't forget, but I can forgive and I forgive. Brutal tudo isto, todas estas histórias que aconteceram não há muito tempo. Foi durante a Guerra Civil na Serra Leoa, entre os anos de 1991 e de 2002. A África tem sido um continente devastado por guerras, por conflitos, pelo terrorismo. O Sudão do Sul é o país mais novo do mundo, mas desde há muito que as suas populações não sabem praticamente o que é viver em paz. A independência chegou em 2011 e desde então já morreram, Catarina, muitas pessoas. Sim, mesmo muitas pessoas, Paulo. Calcula-se que morreram cerca de 400 mil pessoas neste conflito. Milhões foram forçadas a fugir, perdendo tudo o que tinham. Portanto, o Sudão do Sul, como muitos países de África, Paulo, vive este sobressalto permanente de conflitos étnicos que muitas vezes degeneram depois em guerras maiores que acabam por arrastar as suas populações para a miséria, para o sofrimento e também para a divisão entre as várias pessoas das famílias. Não é? Exatamente, e foram essas desavenças étnicas, digamos assim, que conduziram o Sudão do Sul à guerra. Exatamente, Paulo. É uma desavença política entre o presidente Salva Kiir e o então vice-presidente Riek Machar, que se transformou em 2013 num conflito aberto, que degenerou também depois numa guerra. Portanto, as origens dos dois dirigentes, Paulo, ajudam-nos a entender e ajudam a explicar o início deste conflito. E a tal lógica étnica, não é? Exatamente. Portanto, sabemos que o Kiir pertence à etnia Dinka e Machar pertence à etnia Nuer, que são as duas principais etnias, Paulo, do Sudão do Sul. Exatamente. Bom, no início de fevereiro de 2023, há portanto 2 anos, o Papa Francisco visitou o Sudão do Sul, acompanhado pelo então líder da Igreja Anglicana, o arcebispo de Cantuária, Justin Welby, e de Jim Wallace, da Igreja Presbiteriana da Escócia. Sim, Paulo, e essa visita foi muito importante para trazer para a ordem do dia esta questão, a necessidade da paz no Sudão do Sul e da reconciliação também no Sudão do Sul, e permitiu, por isso, alimentar também todas as ilusões, digamos assim, de desta jovem nação africana, Paulo. Exatamente, mas desde essa viagem, desse encontro, digamos assim, já passaram mais de 2 anos e o futuro continua incerto. Mas, apesar de todas as dificuldades, é sempre possível olhar para o dia de amanhã com esperança. E esperança e capacidade de perdoar é o que vamos encontrar numa pessoa que representa a tragédia em que caiu o Sudão do Sul. Santos Gatlu, que tem 33 anos,
mas parece mais velho. A guerra no Sudão do Sul levou-o a fugir do país. Hoje ele está a viver num campo de refugiados no Uganda. É o campo de Bidibidi. Por lá há milhares de pessoas. Mas Santos é especial. Ele tornou-se catequista e, com a ajuda da Fundação AIS, é um rosto de esperança e da urgência do perdão nesta região do globo. Hello, my name is Santos. I am a refugee from South Sudan, living in a settlement in Uganda. Like almost 300,000 people here and 2 million in the region. We had to flee our homes because of a terrible and very, very long war. Many of us have never known peace. They call us the lost generation. People without any perspective for the future. Many of us have lost families, properties, and have seen their life shattered. But thanks to your gift of faith, we try to bring hope and the meaning of life to our brothers and sisters. We receive a Catholic formation at Emmaus Center, supported by aid to the church in need. We have to be well trained to evangelize, to give our fellow refugees a reason to live. Due to the lack of priests and religious sisters, we give catechism lessons and distribute the Eucharist. Many children were soldiers, forced into the ranks of militias from all sides. They were trained to kill. Now, it is not enough to give them food and shelter. We have to reintroduce them back into a normal life. This is only possible by bringing Jesus into their lives. This is possible thanks to your support to us and to those many other men and women around the world who fulfill God's mission under very difficult circumstances. This Christmas, tell your loved one that you want to give them a gift of faith instead of a material gift. They will know that they too can help bring light of Christ to many around the world, because through your generosity, you bring Jesus to the people. Depois da história deste herói improvável, deste fazedor de pontes, deste missionário do perdão, que fomos encontrar, neste caso, num campo de refugiados no Uganda, vamos agora até à Nigéria. Vamos ao encontro de um bispo, Dom John Bakeni, que é o bispo auxiliar da diocese de Maiduguri. Ele vai contar-nos já de seguida a história extraordinária de uma mulher, Maria Zira, que passou pela maior violência que se pode imaginar e que, no final, conseguiu perdoar tudo. E a tal ponto que o próprio bispo Catarina ficou, digamos assim, surpreendido. É verdade, Paulo. De facto, esta é uma história assombrosa. Portanto, esta mulher chama-se, como o Paulo acabou de dizer, Maria Zira. É mãe de 9 filhos e ela é, de facto, o rosto desta violência desumana que assola a Nigéria, vítima dos terroristas do Boko Haram, que atuam especialmente na região norte da Nigéria há vários anos e que procuram instaurar um califado ali naquela região. E por isso, serem extremistas islâmicos são os cristãos são, sem dúvida, um dos seus alvos preferidos. Exatamente. Não é? Bom, e esta mulher, esta senhora, digamos assim, ela viveu um dia o horror de um ataque destes extremistas do Boko Haram, um ataque de uma ferocidade e desumanidade que são difíceis até de catalogar. Sem dúvida, Paulo. Portanto, isto já foi em 2014. Portanto, num destes ataques dos terroristas do Boko Haram, Maria viu o seu marido ser assassinado à sua frente, assim como 4 dos seus filhos. Depois ela teve de fugir com os filhos, com os outros filhos, com as outras crianças que lhe restavam, durante longos quilómetros em busca de alguém que a pudesse ajudar, que a pudesse socorrer. E foram ter, então,
a Maiduguri, exatamente, e a primeira pessoa que eles encontraram, Paulo, foi exatamente então o bispo auxiliar, o bispo Dom John Bakeni. Dom John Bakeni. E é Dom John Bakeni que nos vai agora contar esta história impressionante de violência, de terror, mas também de perdão. Um perdão que só se compreende totalmente à luz da fé. And so I will want to share maybe a story of a woman by name Maria Zira. She is a mother of 9, and they were displaced in the town of Baga in 2014. And her husband was murdered in her presence alongside her 4 children. A husband and then 4 children were killed in her presence. And then she had to now move, walk on foot with the rest of the kids to escape the Boko Haram. They spent about 5 days trekking and walking without really knowing where they were even going to. And after 5 days, they found themselves. They saw some of the masks and some sign of a town. Normally during the night, if the lights are on, at least you can have some direction and guess if there is a town or a city. So that was how they were able to find their way into Maiduguri. And I was the first person to actually receive her. She was a broken woman. You can imagine your husband killed in your presence, and then your children, not 1, not 2, not 3, not 4. 4 of them killed in your. She was a broken woman completely. And so when I listened to her story, I could say nothing. I just looked at her. The first thing we tried to do was to attend to her immediate medical needs. We got doctors and nurses, to assist her and then all that. So up until she was being stabilized. And she lived with us up to this moment. She is very close to me. I always check on her. It is not an easy experience. So I had series of sessions of counseling, of admonishment, of encouragement, of helping her to overcome the horror that she has witnessed. And it is not easy. She once told me that, yes, Father, I can forgive, but I cannot forget this experience. Of course, I know it is difficult to forget, but I think with the grace of the Christian faith, more so as a Catholic, you will be able to at least forgive the murderers of your husband and your children. And I can tell you, Maria has come to me, one day. She said in the local language, Nabarwa Allah Komi, which means she is submitting herself and everything and committing everything into the hands of God. But beyond anything, she has forgiven the perpetrators of this heinous and murderous act. And for me, looking at Maria Zira, it was not just a shock to me, but I became challenged. My faith was also challenged, even as a pastor. And this is the story of many Catholics and many Christians who live in northeastern part of Nigeria today, who were once victims of the Boko Haram attacks and acts. Unfortunately, many have died, many have been killed. May their souls rest in peace. Maria Zira is still alive. She is with us within the city of Maiduguri today, and her 5 children, but without a husband and without the other 4 kids. So, and these are the stories and the testimonies of so many people today in the Catholic Diocese of Maiduguri.
E desta história tão dramática e tão desafiadora, vamos agora para um breve intervalo. Na segunda parte, e recordo, este é um programa especial de verão, subordinado ao tema do perdão. Na segunda parte, dizia, vamos conhecer episódios da história do Camboja durante o regime de Pol Pot, um regime sanguinário responsável pela morte de milhões de pessoas. Vai ser daqui a pouco, depois de um breve intervalo. Até já! We have very beautiful house because you support us. So thank you very much. Thank you. ACN apoya a sacerdotes en todo el mundo con intenciones de misas que nos ayudan tanto espiritualmente como materialmente, para nuestro propio bien y el bien de nuestras comunidades. Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Olá de novo, no início do programa nós escutámos o testemunho da irmã de um bispo, uma das inúmeras vítimas das atrocidades do regime de Pol Pot no Camboja. Um regime sanguinário que deixou uma das mais negras páginas da história de que há registro na humanidade. Sem dúvida, Paulo. Portanto, entre abril de 1975 e janeiro de 1979, e como o Paulo referiu no início do nosso programa, portanto, o inferno andou pelo Camboja. Os números são trágicos e não deixam qualquer margem para dúvida sobre aquilo que realmente aconteceu. Portanto, calculou-se que cerca de 2 milhões de pessoas tenham sido assassinadas. A Igreja, apesar de ser uma pequena parte, uma pequena expressão, tinha pouca expressão neste país, a verdade é que também foi impiedosamente perseguida, foi mesmo extinta, Paulo, e os fiéis foram perseguidos, foram presos, foram torturados, foram mortos. Portanto, foi de facto uma situação terrível.
Melhor do que tudo aquilo que pudéssemos estar agora aqui a dizer é mesmo ver Camboja renascidos nos campos da morte. Um grande documentário produzido e realizado pela Fundação AIS e que nos vai levar agora até ao coração do que foi o regime de Pol Pot, às suas atrocidades, mas, ao mesmo tempo, vai mostrar-nos que, mesmo após tanto mal, o perdão faz sempre o seu caminho. O Khmer Vermelho chegou por volta das 10 da manhã do dia 17 de abril. A igreja cambojana foi destruída pelas 3 horas da tarde. Nós, os padres que estávamos em frente da casa sacerdotal, vimos a população a ser expulsa da cidade. Às 3 da tarde, vimos todos os cristãos que passaram por nós a caminho do campo e nunca mais voltámos a ver nenhum deles. Foram todos mortos. Foi no princípio de abril de 1975. Todas as estradas iam sendo fechadas. Seguiu-se a Guerra Civil. Todos os estrangeiros tiveram de deixar o país. Naquela altura, o bispo Yves Ramosi falou com a comunidade católica sobre o que fazer. O bispo Ramosi tinha de abandonar o país. Por isso, o meu irmão Salas tornar-se-ia bispo coadjutor. Escolheu-se o ano novo Khmer para a consagração de Salas. Houve um bombardeamento durante a cerimónia e todos nós nos deitámos no chão. Rezámos a todos os santos pedindo o seu apoio e ajuda. Alguns dias mais tarde, a 17 de abril, ouvimos na rádio que o Pol Pot tinha entrado na cidade e que o nosso exército se tinha rendido, erguendo bandeiras brancas. No geral, as pessoas estavam satisfeitas porque pensavam que em breve viria a paz. Mas entre as 10 horas e as 11 da manhã, jovens soldados começaram a juntar-se nas ruas. Alguns eram tão pequenos que as armas que carregavam aos ombros chegavam aos pés e começaram a expulsar-nos das nossas casas. Pol Pot tinha ordenado que os doentes e todos os que não conseguissem caminhar fossem mortos a tiro. Queriam assustar-nos para que partíssemos. As crianças choravam, separadas dos pais, ou já não os tendo, ouviam-se gritos. O caos estava instalado. Sofríamos, mas ninguém ouvia o nosso sofrimento. Estima-se que tenham sido 20.000 as vítimas mortais nas estradas do Camboja, expulsas das cidades após a tomada do poder de Pol Pot, em abril de 1975. Durante 5 anos, uma guerra civil destruiu este país asiático. O general Lon Nol tomou o poder em 1970 e derrubou o governo pró-comunista do príncipe Sihanouk. Antes de 1970, existiam cerca de 65.000 católicos numa população de 6,5 milhões de pessoas. Cerca de 80% eram vietnamitas que viviam no Camboja há várias gerações. Quando Pol Pot entrou em Phnom Penh, só restavam 16.000 católicos. Ao pressentirem a ameaça,
A pequena comunidade de fiéis preparou-se para os tempos difíceis que aí vinham, consagrando o primeiro bispo Khmer para assegurar a sobrevivência da sucessão apostólica no país. Contudo, a perseguição cerrada a todos os cidadãos cambodjanos começou assim que o Khmer Vermelho tomou o poder. Foi anunciada uma nova democracia cambodzea com a introdução do Ano Zero. O custo desta sangrenta utopia foi um país dominado pelo trabalho coletivo, a reeducação e os campos de morte. Passávamos cada noite receando o que nos poderia trazer o dia seguinte. Éramos forçados a trabalhar no campo todos os dias. Sabiam que éramos pessoas da cidade. Nenhum de nós sabia como crescia o arroz, como se plantava ou colhia. Tínhamos de cumprir o que nos era ordenado. Sofrimos como todas as outras pessoas. Levantávamos-nos às 3 ou 4 da manhã. Não tínhamos nada para comer. Ao almoço, dava-nos uma sopa de arroz aguada e depois continuávamos a trabalhar. Estávamos sempre ocupados, não tínhamos tempo livre. Depois do trabalho, tínhamos de assistir a sessões especiais. Nestes encontros Angkar, éramos doutrinados por membros do Partido Comunista. Éramos obrigados a respeitar Angkar, a amar Angkar, a ouvir Angkar. Não nos deixavam acreditar em Deus. Ensinavam-nos que os católicos eram reacionários, assim como os budistas e os muçulmanos. Todas as religiões foram banidas. Para começar, vivi com um grupo especial de rapazes. Fomos forçados a aprender como agir e comportar-nos nas ações na selva. Fomos enviados para o exército. O meu irmão mais novo foi morto na guerra. O meu irmão mais velho foi morto durante um bombardeamento americano, neste preciso lugar em que nos encontramos. O seu corpo ficou completamente desfigurado pelos estilhaços. Uma das coisas que guardo muito viva na minha memória é a maneira como torturavam as crianças. As crianças mais crescidas, capazes de segurar numa espingarda, eram obrigadas a ir para o exército. Obrigavam-nas a lutar. E também tinham deveres na linha da frente. O regime de Pol Pot fechou as escolas, os hospitais e as fábricas, acabou com os bancos e o dinheiro, criminalizou a religião e baniu a propriedade privada. Usar óculos era o suficiente para ser visto como intelectual e ser condenado à morte. Um dos 150 centros de tortura e execução estabelecidos pelo Khmer Vermelho, que se tornaram um símbolo de genocídio, era a prisão de Tuol Sleng, conhecida como S21, prisão de segurança número 21, localizada numa antiga escola de Phnom Penh. Era dirigida por um dos colaboradores mais próximos de Pol Pot, o camarada Duch. Atualmente, ainda existem muitas fotografias das vítimas, embora o mesmo não se possa dizer dos documentos. Estima-se que entre 17 e 20 mil pessoas tenham passado por essa prisão. Só há 12 sobreviventes. Prisioneiros, homens, mulheres e crianças, eram acusados de trair o partido e a revolução. Eram brutalmente agredidos, torturados com choques elétricos, queimados com instrumentos de metal, violados, levados repetidamente quase a afogar-se e pendurados pelos braços durante dias sem fim. As torturas psicológicas incluíam privação do sono, humilhação e terríveis condições de vida e sanitárias. A tortura, contudo, era o objetivo principal, embora a morte fosse frequentemente o resultado final. As execuções eram realizadas nos campos perto da cidade de Chweung Ek, à saída de Phnom Penh. Até agora foram encontradas 129 valdas comuns. Todo o país está coberto de campos deste género.
As execuções eram realizadas por pancadas na cabeça com enxadas, marretas, machados, paus de bambu ou por asfixia com sacos de plástico para poupar munições. As cabeças das crianças eram esmagadas contra troncos de árvore. O Camboja era o inferno. Avalia-se que perto de 2 milhões de cidadãos cambojanos tenham sido assassinados, morrido à fome ou de doença durante o período de 4 anos em que Pol Pot esteve no poder, quase 1/4 da população total do país. Vietnamitas, chineses, muçulmanos Cham, monges budistas e cristãos foram especialmente perseguidos. É difícil reconstruir completamente o que aconteceu à maioria destas pessoas. A Igreja Católica foi praticamente destruída. No que diz respeito ao meu irmão, o Bispo Salas, por muito difíceis que fossem as condições de vida, dizia sempre que temos de confiar tudo a Deus e entregar-lhe tudo. Costumava dizer: apoiemo-nos uns aos outros para que a nossa fé não vacile. Por vezes celebrava missas em segredo. Tínhamos muito cuidado. Sabíamos que um grupo de crianças nos espiava. Andavam pelas nossas casas e reportavam ao partido. Todos os nossos movimentos tinham de ser realizados com extremo cuidado. Normalmente tínhamos fome e, quando era possível, saímos em grupo à procura de comida, bananas e mandioca. Nessas alturas, por vezes, celebrávamos a Eucaristia. Uma casca de coco fazia de patena. Não era como a missa normal. Para evitar que fosse reconhecido, ele levava a água, a mãe fazia o pão e dividíamos esse pão entre nós escondidos. Era a nossa comunhão. Quando o Bispo Salas ficou muito doente e não podia trabalhar, mandaram-nos tomar conta dos porcos. A sua doença fazia com que tivesse muita fome e comia bocados da comida dos porcos. Por fim, um dia desmaiou, caiu no campo e acabou por morrer. Quase toda a minha família morreu. Éramos 25 e talvez tenhamos sobrevivido 2 ou 3. A violência tornou-se normal. Sim, era um sistema para implementar medidas, ser violento. A vida das pessoas perdeu o valor porque era fácil matar. O Khmer Vermelho treinava os jovens. Hoje chamam-lhes crianças-soldado. Estas crianças eram muito cruéis porque era o que tinham aprendido. Agora vemos os documentos e fotografias de tanta violência. Hoje, as pessoas racionais dizem: é uma loucura. Mas é uma loucura aos seus olhos, atualmente. Estou convencido que as armas são responsáveis por tudo. Sem armas, não podem ser tão violentos. A revolução é o resultado da pobreza, do sofrimento e da violência. As unidades do exército vietnamita e as guerrilhas do Camboja entraram no país em janeiro de 1979. As unidades de Pol Pot retiraram-se para as montanhas na zona ocidental do país. Centenas de milhares de pessoas com fome, vítimas do regime, sem abrigo ou assistência médica, procuraram ajuda nos campos de refugiados junto à fronteira tailandesa. Em 1992 e 1993, um contingente das Forças de Paz das Nações Unidas, a PNUC, a Autoridade Provisória das Nações Unidas no Camboja, estacionou no país. Apesar do acordo de paz assinado em 1991, os combates continuaram entre grupos armados até 1998. Finalmente a guerra acabou quando Pol Pot, conhecido como Irmão Número 1, morreu de causas naturais.
Com o passar dos anos, as atividades do Khmer Vermelho foram sendo consideradas universalmente como genocídio. O primeiro julgamento dos elementos mais próximos de Pol Pot, o camarada Duch, que dirigiu a prisão de Tuol Sleng, começou em 2009. Foi condenado a 35 anos de prisão, seguida de prisão perpétua por crimes contra a humanidade. Até ao momento, foram julgados e condenados 3 membros das mais elevadas patentes do Khmer Vermelho. Desde 1985, que o Camboja é governado pelo primeiro-ministro Hun Sen. Pertenceu a uma facção do Khmer Vermelho que se rebelou contra a lei de Pol Pot e fez cair o regime. No poder há 33 anos, Hun Sen foi novamente escolhido como primeiro-ministro nas eleições de 2018. As eleições não foram consideradas livres nem justas pela comunidade internacional. Continua o poder absoluto no país. Digamos que o Khmer Vermelho foi pacificado. Os líderes principais morreram. Os que se seguem na hierarquia foram reeducados. No geral, está tudo melhor. Mas tivemos de esperar 10 ou 15 anos para que isso acontecesse. Pol Pot destruiu tudo. Religião, valores, gastronomia, toda a tradição. As pessoas esqueceram tudo porque só havia morte. E depois, o longo regime de ocupação vietnamita, seguido pelo APNUC, sem liberdade, leva muito tempo a reconstruir. Esta geração é uma geração sacrificada. Talvez os seus filhos consigam construir uma nova sociedade, mas precisam de um modelo. Vivemos apenas a cerca de 2 km de um campo de morte. Mas penso que o povo cambojano não pensa muito no passado, na sua história. Estão mais inclinados a viver a vida que recebemos e temos de aceitar por causa do destino. É o karma, a forma budista de viver. As conversas começam à noite. Quando fica escuro, as pessoas começam a falar. E falam de muitas maneiras. Falam para se confessar, dizendo, por exemplo, no tempo de Pol Pot estive aqui, ali. Muitas vezes encontrei-me com membros do antigo Khmer Vermelho. Falam também do seu sofrimento e da sua falta de esperança. Eu era muito mau, muito violento. Fiz muitas coisas más. Mas também testemunho muitas conversas positivas de solidariedade, de amizade, de sonhos. Estiveram juntos no sofrimento. Aquela família ajudou muito quando não tínhamos comida, quando estava doente, aquela pessoa ajudou-me. São os sobreviventes. Muitas vezes testemunhamos a fé em Deus e a bondade. Como posso pensar nestes dias passados de grande sofrimento dos sacerdotes e dos fiéis e daqueles mais perto de nós que morreram durante o período de Pol Pot? Não consigo pensar em voltar a esses dias. Quando regressamos de Phnom Penh, depois da guerra, a maioria dos membros da nossa comunidade católica tinha morrido. Só alguns homens sobreviveram. Viúvas, órfãos e alguns idosos. Depois de 1991, pudemos regressar de França.
E voltámos ao Camboja, apesar de tudo estar destruído. Não conseguimos salvar nenhum dos edifícios sagrados. Começámos a juntar todos os cristãos que conseguimos encontrar. E, apesar de tudo, alguns cambojanos não cristãos comoveram-se com a nossa dedicação para com os seus compatriotas. Apesar da guerra e apesar da revolução e da revolução vietnamita, estávamos aqui para os servir. Havia alguma coisa que, de certa forma, atraía as pessoas para a Igreja Católica. Depois de 30 anos de ausência de paz, de violência e sofrimento inimagináveis, quase todas as famílias cambojanas conseguiram lidar com os traumas do passado e recomeçar uma vida nova. A igreja também tem de ser reconstruída. Não tanto os edifícios, apesar de quase todos terem sido destruídos, mas as comunidades dos fiéis. Dos 65 mil católicos cambojanos em 1970, só 3 mil sobreviveram até ao fim dos anos 90. Como levar a mensagem do Evangelho aos Khmer? Como ajudá-los a enfrentar e a curar as feridas do passado? Como ser um sinal de unidade e de abertura, estar perto das pessoas, dos seus problemas e servi-las a todas? Fui o primeiro cristão na minha aldeia. Foi em 1998. Tive contacto com o catolicismo através de Frei Son, um primo do meu pai que viveu no Canadá e veio visitar-me. Durante o nosso primeiro encontro, perguntou-me como ia a minha vida. Não tinha a menor ideia de que ele era um padre católico. Fui à igreja com ele, sentei-me naquela igreja e ouvi a Santa Missa. Comecei a pensar nisso. Alguma coisa me atraía para o que eu via ali. Decidi descobrir mais. Nos primeiros 2 anos hesitei. Não sabia se seguir Jesus era para mim. No 4º ano de preparação, tornou-se claro para mim que queria ser batizado. Conheci o Evangelho de Jesus Cristo, como Cristo morreu na cruz para libertar a humanidade do pecado. Senti que se abriu um novo capítulo na minha vida, que alguma coisa tinha mudado. Quando cheguei ao Camboja pela primeira vez, em 1998, não compreendi porque tinha sido enviado para ali. Um único cristão no meio do nada. Senti que tinha chegado ao fim do mundo, sem eletricidade, sem água. Foquei-me na educação. Até hoje, abrimos 27 jardins de infância na Diocese de Phnom Penh. E com a igreja, mais 15 escolas primárias para crianças vietnamitas sem acesso à escola pública. E ainda 2 escolas primárias, um liceu e uma escola técnica de nível universitário. A educação é muito importante. Penso que o primeiro desafio é a comunhão. Comunhão a todos os níveis, incluindo a comunhão entre os Khmer e os vietnamitas. Se a Igreja Católica que prega o Evangelho da comunhão, o Evangelho do amor, não consegue ajudar os seus fiéis a tornar-se um, quem consegue?
Todos os anos batizamos 200 a 300 adultos na Igreja do Camboja. A vigararia de Phnom Penh tem agora 200 missionários, sacerdotes, religiosas, missionários leigos e consagrados de 25 nacionalidades. E ainda só 3 sacerdotes Kher e 3 ou 4 religiosas Khmer. Temos muitos estrangeiros e temos de ajudar os católicos, especialmente os católicos Khmer, a sentirem-se em casa. Ajudá-los a compreender que esta igreja é a sua igreja e que devem responsabilizar-se por ela. Realmente a sua fé comoveu-me muito. Pela sua fé, depois de todo o sofrimento e destruição, mantiveram-se fiéis. Queriam estar com Deus, queriam rezar. Por favor, ajudem-nos a organizar as nossas orações, os nossos sacramentos e a nossa missa. Mais nada. Durante os últimos 18 anos, a comunidade católica triplicou. Quando aqui cheguei, éramos menos de 3 mil e hoje somos mais de 8 mil. Os números falam por si. Mas penso que não é o mais importante. O mais importante é que estamos a viver o amor de Deus por Cristo Jesus. Ser pequeno é muito bom, muito bom. Primeiro, torna-nos humildes. Não somos nada. Somos só alguns milhares. É muito bom. E isso também nos faz colaborar com os outros, querer estar com os outros. Aqui, com os budistas, mas também com a sociedade civil, com outras ONG, com outros grupos que aqui trabalham pela justiça e por uma sociedade nova. Unem-nos uns aos outros. Penso que a linguagem adequada para falar de Deus é o amor, assim como agir com amor. Amizade e humildade é a linguagem que temos de utilizar. Estou muito feliz por ver que a semente do Evangelho foi plantada e se enraizou em tantos corações, de tal forma que os frutos são visíveis, apesar de precisarmos trabalhar para continuar a crescer. Gostaria muito que os católicos crescessem aqui, no Camboja. Sonho com isso. Gostaria que mais católicos conhecessem melhor Jesus e o seguissem. As marcas do sofrimento vão desaparecendo, vão sarando lentamente, através de uma vida de confiança em Deus. Việc bắtបន្តិចម្ដងយូរទៅយើងអត់មានទៀតទេ E com este documentário sobre o regime de Pol Pot, que transformou o Camboja num campo de extermínio e de horror, mas que não conseguiu extinguir, apesar de tudo isso, a fé dos cristãos, chegamos ao fim do nosso tempo, chegamos ao fim do terceiro programa especial de verão que preparámos para si. Na próxima semana teremos outro documentário com outra história também notável para lhe contar. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como de todos os que produziram, realizaram e levaram
até si este programa e quanto a mim, resta-me despedir-me de si até para a semana, se Deus quiser.